Galerinha, eu separei algumas moedas aqui abaixo de $1, né? Para vocês aí poderem estar se posicionando, né? Que eu irei me posicionar também, que poderão ter altas valorizações aí ao longo do tempo, né? Sendo que a gente está numa temporada ainda de baixa, então probabilidades de a gente ganhar uma alta valorização é grande, ok? Então essas são algumas moedas, na minha opinião, que sim pode ter uma quantidade muito grande de valorização e que vocês podem sim estar pegando essas valorizações, perfeito? Então bora lá. Pessoal, a primeira moedinha, né, que eu separei aqui para vocês é a Move Block, né, ou seja, pela sigla MBL. Hoje ela custa nada menos que 0,003027, né? Nas últimas 24 horas, desvalorização é de 3,20%. A gente sabe o motivo disso, né? Infelizmente o mercado depende de Bitcoin e tudo mais, perfeito? Market cap, na minha opinião, baixo, né? 40 milhões, então alta probabilidade de valorizações que vocês podem estar pegando, né? 45% dessas moedas já estão nas mãos dos grandes investidores e no total podem ser produzidas 30 milhões, 30 bilhões de moedas aí que podem ser produzidas, perfeito? Pessoal, eu não vou entrar no conceito detalhado de cada moeda, certo? Que eu vou falar aqui, mas eu vou falar de uma forma rápida para exatamente dar tempo de eu falar de todas as moedas, perfeito? Antes da gente falar, eu quero lembrar que essa moeda conta dentro da maior corretora do mundo, Binance, né? E aí lá vocês podem estar escolhendo entre o PABUSD, o USDT, certo? Entre outras mais. Também tem a BitHub, KuCoin, Getio e Coinbase. Então, a gente sim consegue perceber que realmente a gente vê que a moeda está em grandes corretoras, perfeito? Classificação no ranking do CoinMarketCap, ou seja, 398 na classificação aí dentro das 19.920, né? Pessoal, o que consiste rapidão? Se consiste nada menos, né, que a questão de, digamos que eu posso estar dizendo para vocês, vídeos, armazenamento de vídeos e tudo mais aí dentro do serviço de blockchain, onde vai oferecer, claro, a questão de como é que eu posso dizer para vocês, como se fosse compra, venda e tudo mais. Tanto que vocês podem ver aqui o valor de cada um, né? O valor baixo, acessível para todos e assim causando movimentação. Então, cada dia mais isso aqui está sendo, né, implementado. Isso aqui pode ser, pessoal, querendo ou não, nível número 1, né? Ou seja, um ativo número 1, digamos assim, do próprio YouTube, né? Ou seja, armazenamento de vídeo e tudo mais. Então, isso ainda está, digamos assim, em processo de maturação, mas sim pode ter uma grande valorização e um grande crescimento ao longo do tempo, perfeito? E aí, pessoal, aqui, quando a gente vem aqui no nosso gráfico, a gente consegue perceber que a MBL, ela se encontra nada menos de o que? Basicamente naqueles resultados, né, onde a moeda praticamente foi estruturada, foi lançada, gerando assim uma alta potencialidade de valorização, perfeito? Só lembrando, quem comprar, porque na verdade as melhores regiões para estar se comprando essa moeda seriam essas aqui, né? Essas aqui. Então, na minha opinião, o que eu acredito, as pessoas que comprarem essa moeda aqui entre essas regiões de 0,0029, 0,025, 29 por aí, né? E conseguir vender aqui, por exemplo, até o topo máximo, por exemplo, já vai pegar uma valorização aí de 2 vezes o capital. Claro, isso aqui dependendo da tua estratégia e tudo mais. E claro, pessoal, isso aqui, a moeda, como ela tem poucos dias, digamos assim, de lançamento, né? Eu posso dizer para vocês, ou seja, ela não é uma moeda que foi lançada há 3, 4 anos atrás, por exemplo. Ela é exatamente o que? Uma moeda que está no processo de maturação ainda, né? Então, sim, a gente pode ter uma alta valorização, podendo essa moeda aqui, querendo ou não, a gente pode estar falando numa moeda que pode chegar a $1 facinho, entendeu? Ou seja, essa moeda pode chegar a $1 facinho aí nessa próxima Boom Run, perfeito? Então bora lá para a nossa segunda moeda. Pessoal, a nossa segunda moeda é nada menos que a Cia Coin, né? Ou seja, pela sigla SC. Hoje ela está na classificação do CoinMarketCap de 124, né? Hoje o valor dela custa 0,003577. Ela nas últimas 24 horas teve uma desvalorização aí de nada menos de 3,20%, né? Infelizmente, como a gente acabou de falar, você fala devido ao Bitcoin. E uma coisa boa dessa moeda é nada menos que o market cap dela, 183 milhões, market cap baixo. Isso causa, querendo ou não, uma grande valorização ali
né, de uma grande potencialidade de valorização, porque as pessoas vão estar se posicionando em valores menores, perfeito? Pessoal, praticamente 100%, né, do market cap já está nas mãos dos investidores, né, 51 mil milhões bi. 100% já está na mão dos grandes investidores, então, ou seja, na mão do mercado, investidores e tudo mais, corretoras, ou seja, não vão ser mais produzidas nenhuma moeda. Então, vai gerar em breve a lei da oferta e da procura. Se tem pouca moeda, se tem praticamente nenhuma moeda mais para ser produzida, como aqui, né? Nenhuma moeda vai ser mais produzida. E o que acontece? Pode ter uma alta valorização, lei da oferta e da procura. E o que está dependendo disso, dessas valorizações? Como a gente sabe, do famoso Bitcoin que a gente já sempre vem ressaltando, perfeito? Então, uma outra moedinha aí para vocês, certo? Que eu vou botar no meu portfólio também. E essa moeda se encontra dentro das maiores corretoras, ou seja, Binance, Kraken, dentro da Huobi, né? E entre outras moedas aqui que você for olhar aqui entre outras corretoras, você vai ver, né? Dentro da Crypto.com, né? Dentro da Poloniex, dentro da Gate, ou então entre outras corretoras que é só vocês estarem entrando aqui e vocês estarem presenciando isso, perfeito? Pessoal, mas aí vamos lá, o que consiste essa Siacoin, pessoal? A Siacoin, ela se consiste em nada menos no sentido que de armazenamento de nuvem, ou seja, se você tem um arquivo e tudo mais ali, você quer armazenar, o que acontece? Você vai lá, armazena, só que acontece, você às vezes pode estar, né, colocando esse armazenamento em nuvem, né? Pode estar liberando para outras pessoas, como não podem estar liberando também. Vai dar a tua percepção. E, pessoal, isso aqui seria mais ou menos, como é que eu posso estar dizendo? Um Google Drive. Só que a diferença é que o que seria utilizando o serviço de blockchain. Só para vocês entenderem. Então, ou seja, é uma coisa que sim vai funcionar e vai solucionar os problemas de hoje. Porque quem sabe o Google Drive ele tem um limite de espaço, depois daquilo ali é pago e acaba sendo caro, não acaba sendo vantajoso. Então isso aqui já vai ser totalmente diferente, né? Porque olha aqui só para vocês verem, isso aqui vai ser muito mais acessível, como vocês conseguem perceber, é 90% mais barato do que os provedores de armazenamento normais. E olha só para vocês verem, o armazenamento de 1 tera vai custar apenas 1 a 2 dólares por mês, né? Olha para vocês verem a comparação entre o Google Drive e, por exemplo, entre outras aí. Só para vocês terem mais ou menos a imaginação. E mais uma vez, quando a gente abre aqui, né, pessoal, o gráfico aqui deles, o que a gente consegue perceber? A mesma coisa das maiorias dos ativos, ou seja, na região praticamente de lançamento. Então, sim, provavelmente está voltando para aquelas mesmas regiões, para assim aqui ser o momento de compra desses ativos. E aí quem comprar aqui nessas regiões, claro, vai poder pegar uma valorização aqui, né, até o topo e tudo mais, de muitos por cento, né? Então, deixa eu ver mais ou menos 30, 60, mais ou menos 2 a 3 vezes aqui, é porque mais ou menos seja um pouquinho, então 2 vezes, vamos dizer. Então, poderá pegar uma valorização de 2 vezes aí o capital de vocês. Claro, pessoal, que isso aqui por exemplo, aqui vamos só trabalhar o seguinte, a moeda que a gente falou a passada, o topo dela seria exatamente aqui. Só que acontece, isso aqui é o topo máximo do Bitcoin, que foi quando ele foi 60k. Agora, o que eu quero ressaltar para vocês? Que o novo topo do Bitcoin não vai ser mais 60k, vai ser muito mais além. Então, essas moedas podem sim chegar a $1, facilmente. Vocês conseguem interpretar isso comigo? Então, ou seja, é uma oportunidade que a gente está tendo aí nas mãos, perfeito? E galerinha, a outra moeda aqui que eu também quero ressaltar aqui com vocês é nada menos que a Tron, né? Ou seja, por mais que ela esteja passando aí pelos problemas que ela passou e tudo mais, devido ao STD e etc, né? É uma grande criptomoeda e sim, a gente pode estar ficando de olho, porque ela é rank 13. Então, isso aqui abre nas mãos dos grandes investidores o pensamento, porque quando voltar, né, a temporada de alta, eles tendem a comprar isso aqui pesado, certo? Pessoal, moedinha hoje está custando 0.006008, né? Nas últimas 24 horas teve essa desvalorização de 1.48%, né? Market cap dela, na minha opinião, ainda está alto, né? 5 milhões, 5 bi, então ainda tem muito dinheiro envolvido dentro da moeda. A quantidade de moeda já circulante é 92,52 bi,
ou seja, já 100% nas mãos aí dos investidores, corretoras e tudo mais, e carteiras. Então, o que a gente pode ressaltar? Está pronta para valorizações absurdas. É só questão de tempo, porque lei da oferta e da procura, como a gente sempre vem ressaltando, perfeito? Pessoal, Tron, onde vocês podem estar comprando? Dentro das maiores corretoras novamente, Binance, KuCoin, Gate.io, FTX, entre outras corretoras que você for clicar aqui, você vai ver que ela está presente em milhares, mais de 100 corretoras aí, mais de 100, não é isso? Isso, mais de 100, olha aí. Então, olha só para vocês verem o projeto que vocês têm aí na mão, né? Pessoal, eu gosto de ressaltar o seguinte, essas moedas estão no processo de maturação. Então agora é a segunda vez para vocês pegarem essas valorizações. E é o que eu falo, essas moedas eu coloco o quê? Ah, você vai perguntar, quanto é que eu coloco? Pessoal, cada moeda dessa eu estou colocando uma média de R$1.000, às vezes $1.000 e tudo mais. Então, por quê? Comprei, esqueço, programa o alvo, né? Ou seja, para uma média de o Bitcoin bater $100.000, $300.000, ou seja, um pouquinho a mais do que os topos anteriores e acabou, entendeu? Então eu espero a nova temporada e aí vai indo por ciclos, perfeito? Pessoal, a Tron, ela baseia nada menos, né, que uma rede. Antigamente a Tron ela foi criada dentro da rede da Ethereum, né, RC20, utilizando a tecnologia RC20, só que posteriormente, se eu não me engano, depois de 2017, 2018, ela foi implementada dentro da própria rede, que é a rede da Tron. E quem conhece a Tron é uma das redes mais baratas que existe, porque para você transacionar o SDT, o SDC, o que você quiser, você pode usar a Tron. Então ela tem uma capacidade de interoperabilidade alta. Isso é o bom dela, né? E aí vocês podem estar comprando. E um dos caras, né, como eu gosto de falar, ele é um cara que já está dentro do mercado, né? O CEO, na verdade, né? O dono. E aí, que é nada menos aqui que o Justice Sun, né? E o que acontece? Aqui, como vocês conseguem perceber, ó, ele e o pessoal da Binance e tudo mais, né? Então, sim, é um cara que a gente pode estar ficando de olho e sim tem responsabilidade. Então, a gente pode sim estar vendo que a gente tem um grande projeto pela frente, perfeito? E a Tron, se eu não me engano, eu acho que eu fiz uma análise dela hoje, essa semana, não me lembro, mas vamos embora lá de novo. Pessoal, o topo máximo do Bitcoin, conforme vocês conseguem perceber, né? Ou seja, o topo máximo, não, resistência máxima, desculpa. E aí o que acontece? Ele bateu exatamente onde ele está batendo agora, né? Se a gente for pegar a referência com o Bitcoin. E, como eu gosto de falar, se o ativo chega a esses valores aqui de 0,040 a 0,35, será as regiões dos 12K, né, que o Bitcoin poderá bater, e aí sim poderá ser a grande oportunidade para esse ativo, assim como os demais ativos que a gente pode estar vendo. Não sabemos é acompanhar com o mercado. Mas o que eu quero ressaltar, pessoal, é que se vocês pegarem essa moeda, pegar daqui até aqui, e vocês fazem duas vezes, né? Daqui até aqui, mais ou menos, vocês fazem 3 vezes o capital de vocês. E o que eu quero ressaltar? Esse aqui é o topo máximo para o Bitcoin a 60K, como ele chegou agora. O Bitcoin vai fazer novos topos. Então, o que eu quero ressaltar? Essa moeda vai chegar a valores que nunca chegaram antes, podendo chegar, assim, a $1, a capacidade que a gente pode estar esperando para essa moeda também. Perfeito? Então, galera, tentei passar aí algumas moedas para vocês estarem armazenando aí nas suas carteiras, né, para vocês acrescentarem e vocês aproveitarem essa boom up, que a oportunidade está aí. Estou falando oportunidade cada dia mais para vocês se orientarem e sim vocês estarem se posicionando. Lembrando que essas moedas são as moedas que eu estou usando para aumentar o meu portfólio e eu acredito que vai ser uma oportunidade para vocês também. Perfeito? Então vou indo nessa. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo.